Falar sobre catarata com o Dr. Renato Neves, que é médico oftalmologista. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Catarata não tem jeito, né? Não tem jeito, todo mundo tem um parente que tem, que já teve, já operou, né? A minha cachorrinha tá com catarata. Não tem jeito, não tem o que fazer. A cirurgia hoje também é bem moderna para cachorro e eles voltam a enxergar, né? Não coloca a lente dentro do olho, mas eles ficam muito mais felizes aí. Mas deixou de ser um problema, né, doutor Renato? Porque antes catarata era assim, definitivo. Deixou. Então, não é mais assim. lembro da minha avó, né? Muitos anos, né? Ficou deitada um tempão e tal. E hoje é muito moderno, né? A gente diz, né? O pessoal diz que para um cirurgião aprender a fazer a cirurgia é que nem ele aprender a pilotar um Boeing, né? Olha. Então, é moderno, né? Mas é muito seguro também, né? Hoje a segurança que é o principal. Muito bom saber disso. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Renato Neves, é mito ou verdade que o envelhecimento é o único fator de risco da catarata? É mito, né? E cada vez mais a gente está vendo gente mais jovem com catarata por vários motivos, né? E realmente o envelhecimento é o normal, né? A gente dura, era para durar 40 anos, estamos durando 70, 80, 90 e aí vai aparecendo as coisas, né? A catarata é uma delas. Eu ia perguntar das possíveis causas, olha aí, envelhecimento, que aí é a catarata relacionada à idade. Superexposição à radiação ultravioleta, como o sol. Desde criança, né, a gente tem que usar óculos escuro, com proteção 100%, né, e durante toda a vida aí, porque isso aí é o principal. A gente sabe que os esquimós, né, que tem a ultravioleta do sol e da neve, tem catarata com 40 anos, 35, por causa disso, porque a ultravioleta faz uma oxidação e faz o cristalino da gente envelhecer muito mais rápido. Desgasta mesmo. Desgasta, né? Ele é transparente, vai ficando amarelado, esbranquiçado, e isso que é a catarata. Tá. Diabetes? Diabetes também, né? Alteração, né, da glicemia, sobe e desce, é um problema para todo o corpo, né? E você vai ter também muito mais cedo a catarata quem tem o diabetes descontrolado. Doença no interior do olho, glaucoma ou deslocamento da retina. Isso, quem tem, né, glaucoma, né, principalmente quem descolou a retina, tem uma chance maior de ter catarata depois, né? O descolamento de retina, até dizem que é por causa da baixa de pressão, quando descola a retina, a pressão do olho baixa bastante, e isso faz a catarata aparecer também logo depois. Uso prolongado de medicamentos esteroides. O que são medicamentos esteroides? Então, cortisona, né? Não só, muita gente usa para o nariz, rinite, né? O pessoal usa às vezes por meses e meses, depois aparece com uma catarata. Né? É um vício. Né? Isso aí é para você usar no máximo 15 dias, no máximo 30 dias. Quem tem uma alergia crônica, quem tem asma, às vezes usa também na bombinha um pouco de cortisona, ou mesmo toma comprimidos de cortisona, vai ter catarata muito mais frequente, né? Isso é comprovado, doutor Renato? Comprovado. E a gente vê cada vez mais jovens aí, 35, 40 anos, com catarata, que usam aquela bombinha no nariz, né, para rinite, e vem lá com uma catarata bem precoce, é muito comum. Então, tomar muito cuidado. Por fim, histórico familiar e lesão ocular. Então, catarata, como eu disse, todo mundo vai ter. Quanto mais a gente durar, tem que trocar essa pecinha que é o cristalino, né? Hoje em dia é muito bacana porque a cirurgia faz você ficar sem óculos. Então, às vezes você tem uma miopia, um astigmatismo, não enxerga de perto quando é mais velho, você faz a cirurgia e deixa de usar óculos. Então, tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem. E quem tem na família, quem tem cedo, vai ter cedo. Quem tem no seu avô, na sua avó, por volta da idade que ele teve, vai ser a idade que você vai ter. Segue a tradição familiar. Uma tradição familiar. Perfeito. E tem o último, né? Nada. Lesão ocular também. Quem teve traumas, né? Às vezes traumas da infância, tal, vai ter uma catarata mais precoce também. Porque o trauma, às vezes, desestabiliza toda... Que tipo de trauma, doutor Renato? Pode ser uma bolada no olho, quando era criança, né? Hoje é até muito perigoso, né? As bolinhas de tênis, de squash, eles encaixam bem aqui no olho. Né? E quando é uma bola de futebol, né, que você tem uma proteção dos ossos, é menos frequente. Mas essas aí, você pode ter até hemorragias, tudo é bastante frequente. Você ter uma catarata jovem, 45, 50 anos, lembra, eu bati o olho quando eu tinha 15, 20 anos. Então, vai acelerar. Bom, como médico, você já deve ter visto alguém com uma bola encaixada aqui? Já vi muitas coisas ruins. Só médico mesmo, né? A gente aguenta. Bom, vamos continuar com mitos e verdades sobre a catarata. É mito ou verdade que visão embaçada é o principal sintoma da doença? É o principal sintoma da doença, né? Então, às vezes, muito comum a pessoa faz um óculos, não tá bom, volta, reclama com o médico, reclama na ótica, troca de novo, depois 2, 3 vezes, porque não piorou de novo, é a catarata. É o mais frequente aí, a pessoa nem percebe que tá ruim, mas aí faz um óculos, não tá bom, limpa o óculos e tal. Mas não tem sintoma?
O sintoma é baixar a visão, não está legal, vai dirigir à noite, né? Então, aí os sintomas aí, principalmente isso aí, visão confusa, esquisito, nunca está bom. É o primeiro sintoma? É o primeiro sintoma. Né? Também é muito frequente, né, na alteração contínua da refração, que é o grau do óculos, e às vezes você começa a enxergar bem de perto. Você tem 50, 60 anos, usa óculos para perto, de repente você começa Não precisa mais. Não precisa mais. Por quê? Porque o cristalino, além de ficar opaco, ele também cresceu e ele funciona como uma lente de aumento e de convergência. Então também é bastante comum a pessoa começar a enxergar para perto, não é muito bom, né? Porque é um comecinho de catarata. Dirigir à noite, aqueles reflexos em volta da luz. Eu ia perguntar, espalhamento dos reflexos ao redor das luzes é dificuldade, quando vem muita claridade, a gente fica... Na hora que a luz vem, ela faz assim, ela ofusca, né? Então você vai dirigir, cada luz tem uma fumaça em volta delas no começo e depois se junta tudo, você não consegue, às vezes, sair à noite. Muito comum, às vezes, quem tem catarata gosta de apagar todas as luzes de casa, ficar no escuro, porque a sua pupila dilata para ver televisão, para ver as pessoas. Então, o idoso é muito comum, né? Você ver, ficar no escuro, né? Então, é muito comum você ver os avós, todo mundo no escurão. Você vai visitar, tá todo mundo no escuro. Tudo escuro. É por causa disso. Ô, pecado. Né? Percepção de que as cores estão menos nítidas. Isso é muito difícil da pessoa perceber, claro. Né? Às vezes percebe quando é de um olho para o outro, né? E é muito comum depois da cirurgia os pacientes dizerem, nossa, esse vermelho está muito forte, esse azul está muito forte, porque vira laranja e a pessoa não percebe. Continuando com os mitos e verdades sobre a catarata, atividades que exigem esforço dos olhos agravam o problema. Mito, né? O olho não gasta, isso aí é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. Então, ler muito computador e tal... Fazer crochê, tricô... Exatamente, não tem problema. O problema é que vai ter dor de cabeça, olho vermelho, olho cansado, né? Aquela dor de cabeça. Isso aí é a astenopia que a gente chama, que é a vista cansada. A pessoa exagera, né? Quem usa muito, jornalista usa muito, né? Advogados, o dia inteiro no computador, tal, chega de noite, está até meio embaçadinho, porque passou o dia no computador forçando para perto e tem o cansaço normal, às vezes com dor de cabeça, se você não usar óculos. Né? Aí é o esforço. É o esforço. Né? Mas não vai aumentar a catarata, não vai dar doença, né? Então, isso a gente já sabe. Né? Sempre lembra naquela história das crianças, né? A criança é diferente. Criança que fica o dia inteiro dentro de casa com atividade para perto, tem mais chance de desenvolver miopia. Então tem estudos aí que dizem que é ultravioleta, né, que você tem que sair na luz do sol para não ter miopia e também não ficar o tempo todo para perto, no celular, no computador, que vai dar uma miopia maior. Perfeito. É mito ou verdade que catarata não tratada pode levar à cegueira? É verdade, com certeza ela vai progredindo. Tem gente que progride em 3 meses, eu já vi. Né? Meu pai veio em janeiro e em março ele já teve que operar. Né, e estava bem em janeiro, em 3 meses evoluir. Tem gente que demora anos, 2 anos, 3 anos, mas o certo é depois dos 50 anos você ir todo ano no oftalmologista, medir a pressão, ver como é que está a visão, e às vezes você não tem sintoma e já está aí raspando o carro, perigoso, né, para dirigir. Então fez 50 anos, mais uma coisa na agenda, todo ano ir no médico. A visita anual. A visita no oftalmo. É mito ou verdade que o tratamento é exclusivamente cirúrgico? É verdade. Né, existe um colírio aí que o pessoal vende há muitos anos, né, que é para catarata e não funciona. Tem vários estudos, continua sendo vendido, né, e não funciona. E às vezes eles tiram os remédios que a gente precisa, são bons. Né, que não dá lucro, deixa esses colírios aí que não funcionam, né, é normal, né? E a gente realmente só cirurgia. Hoje a cirurgia, como eu falei, é muito moderna, né? Dificilmente uma complicação se você fizer todo o exame antes, né, do paciente, anestesia com colírios, a pessoa sai já sem curativo, enxergando na maioria das cirurgias modernas, né? E realmente é bastante seguro e fazer todo o cuidado, né, pré-anestésico, tudo para você ter um resultado bom. Retomando então, qualquer colírio que é indicado ou vendido ou sugerido que trata a catarata é mentira. É mentira. Isso não existe. Não tem estudos científicos que comprovam isso. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos já na sequência responder. A primeira pergunta foi enviada pelo Carlos. Tenho catarata há 3 anos. Como o problema começou a me incomodar muito, estou pensando em fazer a cirurgia. O procedimento pode ser feito nos 2 olhos no mesmo dia? A visão vai melhorar em quanto tempo? Então você já vê que ela está pensando faz 3 anos, né? Então cada vez vai progredindo, vai piorando, e isso é realmente o medo. E ainda você pensar que você vai fazer os 2 olhos no mesmo dia, porque o olho é uma coisa que dá, eu compactuo com o Carlos. Dá medo, mas não se faz os 2 olhos no mesmo dia nunca, né? Primeiro que não precisa, né? Não sei que a pessoa tenha um problema de doença, né? Deficiência, né? Que vai tomar uma anestesia mais grave e tal, mas normalmente é um olho
Depois de recuperação da visão do primeiro olho, que dá 1, 2 semanas, você faz o segundo, né? Até para a pessoa poder enxergar, se você corrigir o grau e tal. Mas sempre um olho por vez, né? Não tem por que fazer os dois no mesmo dia, né? E a visão normalmente melhora, na primeira semana já tem uma melhora muito grande, né? E 40 dias que é o que a gente diz, na nossa experiência, o resultado final. Perfeito. Né? Próxima pergunta é enviada pela Matilde. Minha irmã tem 72 anos e perdeu a visão de um olho por causa da catarata. A cegueira causada por essa doença pode ser reversível? Então, a catarata é a principal causa de cegueira no Brasil, né, e no mundo, né, e é a principal causa de cegueira reversível. Né? Aqui no Brasil tem um estudo de 4 milhões de pessoas que precisam fazer a cirurgia de catarata, e a maioria delas só tem catarata e volta a enxergar. Então, realmente, perder a visão, né, se você faz uma cirurgia de 15 minutos, você volta a enxergar, e como eu falei, às vezes sem óculos. Deve ser muito emocionante ver um paciente que não está enxergando e depois voltar a enxergar, não? Exatamente. A gente pega, às vezes, alguns casos, pessoa que tem catarata há 10 anos, 20 anos, aquela catarata fechada. Já vi casos de gente com bengala fazer a cirurgia e voltar a enxergar 100%, né? Mas a gente, hoje em dia, indica não a pessoa ficar cega desse jeito, né, para fazer. Começou a incomodar, bateu o carro, tropeçou. Imagina uma pessoa idosa tropeçar, quebrar o fêmur, aí já aconteceu também na minha família isso. Né? Então, realmente, começou a incomodar. Se você faz o acompanhamento anual com o seu médico, na hora que ele falar para você, agora está na hora. Dá para enrolar às vezes a gente fala, dá para enrolar um pouquinho. Às vezes a gente fala, está na hora, vamos lá. Próxima pergunta é enviada pela Rosana. Meu netinho de 1 mês nasceu com catarata congênita bilateral. A cirurgia só poderá ser realizada quando ele crescer? Então, a cirurgia desses casos tem que ser feita o mais rápido possível. Então é o contrário do que a Rosana perguntou. É o mais rápido possível. E quando ele tem nos 2 olhos, é até melhor o prognóstico quando ele tem num olho só. Porque às vezes está num olho só, o cérebro mesmo esquece desse olho, vai usar só um e esse olho não se desenvolve. Né? Não que ele atrofie, ele fica igual ao outro, mas não tem um desenvolvimento. Quando tem nos 2 olhos, é importante você operar o mais rápido possível. Né? Às vezes mesmo 1 mês, 2 meses já se faz a cirurgia. E para ter esse estímulo e ele desenvolver a visão. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Cleide. Quais cuidados um diabético deve tomar antes e depois de fazer cirurgia? Então, o principal aí é fazer a avaliação da retina. Né? O diabetes afeta muito a retina, da retinopatia diabética. Pode nascer vasinhos, pode ter exudação, pode ter edema de mácula. Olha, diabetes requer muito cuidado, não? Muito cuidado. Então, e às vezes a catarata já é tão forte que a gente não consegue nem ver a retina. Então, às vezes tem que operar para poder tratar a retina depois, né? Mas o mais importante é acompanhamento diabético. Então, começou o diabetes 6 meses, não é nem todo ano, né? Fazer avaliação, tratar tudo que tiver da retina, se possível, ou até operar a catarata para fazer esse tratamento, que às vezes tem laser, hoje em dia tem injeções para esses vasinhos aí secarem, um implante que se faz hoje para edema de mácula, que às vezes baixa a visão e é reversível. Então, o diabetes hoje em dia tem muito o que fazer. Perfeito. Mais uma pergunta. Marisa, fiz a cirurgia há 7 meses, só que eu estou vendo alguns pontinhos pretos se mexendo. Isso é normal? Então, para a gente é muito difícil dar palpite, né, sem examinar o paciente, até proibido, né, pelo CRM a gente fazer isso. Mas tem várias causas dos pontinhos pretos. Às vezes você já tinha esse pontinho preto que é comum, na hora que operou a catarata ele fica mais nítido, né, e você aí percebe ele mais. Pode ser algum depósito na cirurgia que levantou, que ficou ali também, pode ser. Às vezes você tem que tirar com laser, a gente vai falar isso aí daqui a pouquinho, né, e tem que examinar, né? Pode ser uma hemorragia, pode ser um problema na retina. Mas então pode ser normal? Pode ser normal, pode ser normal e às vezes todo mundo, às vezes que tem, olha para, tá na praia. Nossa, eu estava pensando nisso, às vezes eu vejo uns pontinhos pretos também, assim, se eu ficar assim na luz. Exatamente, exemplo, se você olhar para uma parede branca, né? Acho que 40% das pessoas vê um pontinho preto, às vezes se mexe. andando. O meu se mexe. O se mexe não é, que a hora que você vai olhar para ele vai indo e você vai indo. Então, na realidade ele está parado ou às vezes você, na hora que você olha, ele desce. Isso né? é normal? É normal, é comum. Próxima pergunta é enviada pela Valéria. Minha mãe é cabeleireira e operou a catarata há 4 dias. Em quanto tempo ela poderá voltar ao trabalho? Então, a gente fala que a cirurgia essa que é feita sem pontos, que é com ultrassom ou com laser, né? A gente deixa a pessoa voltar a trabalhar em 1 semana. Desde que não levante peso, né? E nem abaixa a cabeça, abaixa o coração, porque faz uma pressão, né, na cabeça. Isso aí pode fazer um vazamento, pode dar uma infecção e tal. Mas uma coisa simples, né? A cabeleireira
que vai só cortar o cabelo, tal. Acho que depois de uma semana... secador não pode. Então, aí o socador no Lavatório. olho, sujeira, né? Alguma coisa mais simples pode fazer, até cozinhar em casa, né? Eu falei, não pode, eu falo assim, uma semana você pode cozinhar, não pode fazer banquete, né? Nem peru, mas fazer uma comidinha, arroz, feijão pode. Com vagar pode, né? Então, bastante cuidado, uma semana normalmente a gente libera já para fazer as atividades que está acostumado a fazer, desde que não seja esforço, esporte também a gente deixa 15 dias, pelo menos uma coisa mais leve, né? Então, cuidado, porque é a cirurgia para o resto da vida. Mais uma pergunta. Rita, ter um alto grau de miopia aumenta a chance de catarata? Então, tem alguns estudos que mostram que tem aquela miopia alta, né, de 8 graus, 12 graus, tem uma chance mais precoce de ter catarata, né? Então, ao redor de 40 anos, 50 anos, a pessoa já tem a catarata quando ela tem a miopia. O lado bom, né, é que você, às vezes, com essa miopia alta, você opera a catarata e corrige. O lado ruim, ganho secundário. É um ganho secundário. O lado ruim é quem tem o olho muito grande, que tem a miopia alta, tem uma chance maior de descolar a retina, operando ou não. Então, também quem tem miopia alta, a cada 6 meses avaliar a sua retina, ver se tem alguma lesão que pode descolar a retina e é perigoso. É possível alguém sofrer descolamento de retina num jogo de futebol, num chute, alguma coisa assim? Numa bolada, uma bolada, um movimento brusco. Se tiver miopia alta, a chance é maior ainda. Tá. Né? E hoje em dia você faz o exame da periferia da retina, se tiver alguma lesão predisponente, você pode fazer um laser, colar e ficar tranquilo. Tá. Mais uma pergunta. Walter, quais os exames devem ser feitos para diagnosticar a catarata? Então, o principal exame é o médico ver a catarata, né, e a visão. Né? A visão com a catarata existente, perdeu a visão, aí você faz o diagnóstico. Além disso, a gente faz vários exames para ver se não tem outro problema na retina, se tem glaucoma, né, se tem o desenvolvimento da visão, a parte da mácula, que é a parte central da retina, a gente faz um OCT, que é uma tomografia hoje para ver se tem alguma lesão, porque às vezes você faz a cirurgia de catarata e a pessoa não enxerga. Né? Então, se antes tiver uma doença, uma lesão associada, você já trata junto ou até orienta se vale a pena operar ou não. Agora, a maioria desses exames são feitos no próprio consultório no momento da consulta, no mesmo dia da consulta, a pessoa pode fazer tudo e já sai pronta para operar. Agora, isso é infalível, todo mundo vai ter catarata? Todo mundo que durar bastante vai ter catarata. Todo mundo que durar bastante vai ter catarata. Eu sempre brinco também, quem tiver cabelo branco vai ter catarata, porque é a mesma forma de existência, né? Mesma causa. Então, é uma oxidação. Caminho, né? Estamos no caminho. Eu não parece que eu tinjo o cabelo todo mês, mas quem não tinge sabe que está ali. Eu passo um gelzinho, ajuda também. Mas não é preto, né? Todo mundo tem seus truques. Todo mundo. O Dr. Renato Neves é médico oftalmologista. O site do Dr. Renato é eyecare.com.br. Eyecare escreve E-I-E-Care. E-Y-E-C-A-R-E. eyecare.com.br. Muito obrigada pelo bom humor e pelos esclarecimentos, Dr. Renato.